Fala, Pimpones, tudo bem com vocês? Aqui é o Nathan e esse é o canal Física para Pedestres. Estou aqui hoje para ajudar vocês do primeiro ano com as atividades do PET 6, semana 1, tá bom? Bom, o que vai ter no vídeo, gente? Nesse vídeo a gente vai falar sobre o tema trabalho e energia, exclusivamente do trabalho de uma força constante, tá bom? Então a gente vai falar sobre trabalho, fazer a questão 1 e 2, depois falar sobre o trabalho de uma força resultante e fazer a questão 3. Então, bora lá. Bom, o que é o trabalho de uma força? Pelo próprio nome a gente sabe que precisa ter uma força, né? Mas será que toda força é capaz de realizar trabalho? Quais são as condições que eu preciso para haver essa realização de trabalho? Será que está relacionada ao esforço? O que significa exatamente trabalho? Tá bom? Vamos tentar entender tudo isso aqui. Então, o trabalho de uma força nada mais é do que a transferência de energia devido à ação de uma força, tá bom? Só que não é preciso apenas que haja uma força. É preciso também que o corpo se mova, que o corpo tenha um deslocamento. Só tem chance de haver trabalho se houver uma força e houver um deslocamento. Então, quando eu sento numa cadeira, por exemplo, eu estou fazendo força nela para baixo, né? Uma força relacionada ao meu peso e tal. Essa força que eu faço nela para baixo não faz com que ela se mova de forma geral. Então, essa força ela não realiza trabalho. É preciso que o corpo se mova, tá bom? E dependendo de para onde o corpo se move e de para onde é a força aplicada, a gente tem algumas considerações, tá bom? A primeira delas é quando a direção e o sentido da força é o mesmo do deslocamento. Como assim, Nathan? A força aponta para o mesmo lado que o corpo já está se movendo. Então vamos tentar entender isso aqui. Eu tenho um bloco e eu aplico uma força e esse bloco se move para o mesmo rumo da minha força. Ou seja, o deslocamento é para o mesmo lado da força. Então, deslocamento e força têm a mesma direção, têm a mesma inclinação e o mesmo sentido, ou seja, apontam para o mesmo lado, tá bom? Nesse caso aqui, a gente fala que esse trabalho é positivo. O que significa esse trabalho ser positivo? Que a força promoveu uma transferência de energia para o corpo, que o corpo ele aumentou a energia dele devido à interação com essa força, tá bom? Então, quando a força promove esse deslocamento, age em favor desse deslocamento, ele aumenta a energia do corpo. E aí, nesse caso, a gente tem que o trabalho é positivo e a gente calcula ele como produto de força pelo deslocamento, tá bom? Toda vez que for para o mesmo lado, uma força constante, que o deslocamento, a gente tem que o trabalho é simplesmente F vezes D. Fácil de lembrar, né? Trabalho fede. Bora para uma segunda situação aqui. Qual que é essa segunda situação? A força ainda tem a mesma direção, tem a mesma inclinação que o deslocamento, porém tem sentido oposto, ou seja, apesar de estar na mesma inclinação, ela aponta para o lado contrário, né? Ou seja, o corpo está se movendo para a esquerda aqui e a força age para a direita. A força está tentando segurar esse cara. E nesse caso, a gente fala que o trabalho é negativo. Quando esses dois vetores, quando o vetor força e o vetor deslocamento têm sentidos contrários, quando eles apontam cada um para um lado, a gente tem que o trabalho é negativo. E essa força, ela transfere energia também, mas nesse caso ela não aumenta a energia do corpo, e sim diminui, tá bom? Então essa força, ela retira energia do corpo, ela diminui a energia do corpo, tá? E aí o trabalho a gente calcula de maneira parecida, mas aqui tem um sinal de menos. Esse menos aqui está relacionado ao fato da força ser contrária ao deslocamento. Nesse caso, quando a força é contrária ao deslocamento, a gente tem um trabalho negativo, tá bom? Que diminui a energia do corpo. Quando a força e o deslocamento têm o mesmo lado, o trabalho é positivo, aumenta a energia do corpo, tá bom? Bom, Nathan, mas e se a força for para baixo aqui e o corpo se mover para a direita? Está tendo deslocamento, está tendo força, tem trabalho.
Nesse caso, não tem trabalho, porque essa força nem favorece o movimento e nem dificulta o movimento. Então, ela nem aumenta a energia do corpo e nem diminui a energia do corpo. Nesse caso, como não há transferência de energia através da ação dessa força, não há trabalho. O trabalho é nulo. E a energia do corpo, ela não se altera. A energia nem aumenta e nem diminui. Nesse caso, então, simplesmente o trabalho é zero, tá bom? Então, há situações que eu tenho força, eu tenho deslocamento e mesmo assim eu não tenho trabalho. Isso acontece quando os dois vetores, o vetor deslocamento e o vetor força, são perpendiculares. Palavra bonita, né? O que significa perpendicular? Que o ângulo entre os dois é de 90 graus, tá bom? Aí essa força nem transfere energia para o corpo aumentando e nem diminuindo a energia do corpo, tá bom? Bom, de forma geral, uma força ela não precisa ser apenas na mesma direção e mesmo sentido, ou sentido oposto ou perpendicular. Ela pode ter qualquer inclinação, né? Então aqui eu tenho um bloco e a inclinação dessa força é aqui. Eu acho que dá para ver que ela não é nem, supondo, né, que o corpo esteja se movendo para a direita, essa força não é nem na mesma direção do movimento, nem contrária e nem perpendicular. Aí aqui a gente tem que tentar decompor essa força. O que é decompor uma força? É escrever ela através de pedaços e não dela mesma. É escrever ela através de pedaços mais favoráveis. Como assim, Nathan? Você pega aqui e traça as direções que você quer os pedaços. Nessa extremidade eu traço horizontal e vertical, e nessa extremidade eu traço horizontal e vertical. Para que serve isso? Isso aqui é só para delimitar o tamanho das componentes dele. Então, esse cara aqui, se você olhar ele bem, ele é ao mesmo tempo para cima e para a direita. O que eu quero saber é o quanto ele é para cima e o quanto ele é para a direita. Quando eu traço essas setinhas aqui, essas direções que eu quero, eu delimito. Ele é esse tanto aqui para a direita e esse tanto aqui para cima, tá bom? Então, esse cara aqui que está no eixo X, né, lá da matemática do plano cartesiano, geralmente a gente chama ele de Fx, ou FH de horizontal, e esse aqui a gente chama de FY, do eixo cartesiano também, ou de FV, de vertical, tá? Talvez aqui fique difícil de vocês verem, mas se eu arrastar ele para cá, ó, dá para vocês verem mais fácil que eles se equivalem. Que se você somar, se você sair daqui e ir pelo caminho rosa, você vai chegar aqui. Se você for pelo caminho azul, você vai chegar aqui. Então, no final das contas, né, mesmo que a trajetória seja diferente, você vai ter o mesmo deslocamento. Você vai sair do mesmo ponto inicial e vai chegar ao mesmo ponto final. Esses vetores rosas, eles equivalem ao azul. Então, ao invés de pensar nesse azul, eu posso pensar nos dois rosas, que eles valem a mesma coisa que o azul, que eles equivalem ao azul. E quando eu olho esses dois rosas, aí fica mais simples. Quando eu tenho o deslocamento aqui para a direita, o Fy ele não realiza trabalho, ele não aumenta e nem diminui a energia do corpo. Essa força ela não transfere energia, ela não realiza trabalho. E o pedaço Fx sim, o pedaço Fx realiza trabalho, tá bom? Bom, então aqui eu não tenho que pensar na força F como um todo, eu tenho que pensar apenas na componente dela que realiza trabalho. E aqui é um pouquinho de trigonometria, né? Quando a gente pensa nesse triângulo aqui de baixo, se a gente usa o cosseno dele, o cosseno desse triângulo, é o cateto adjacente, que é Fx, sobre a hipotenusa. A hipotenusa é o lado em frente ao ângulo reto. O cateto adjacente é o cateto que ajuda a formar. A gente tem Fx sobre F, multiplicando cruzado aqui, a gente sabe que o Fx é igual ao F cosseno de θ. Tá? Então, o pedaço da força, ou a força que realiza trabalho, ela é escrita assim, ela é só um pedaço da força F. O pedaço que está com o ângulo encostado. Então, nem fico pensando muito em trigonometria, eu gosto de falar para os alunos aqui, está com o ângulo encostado, é cosseno. Está sem o ângulo encostado aqui, é seno. Então, com o ângulo, é cosseno. Fx é igual ao F vezes o cosseno de θ, tá bom? Como o trabalho, quando tem a mesma direção, é F vezes D, é só pegar essa galera aqui
e colocar no lugar do F, né? Então, eu vou ter que o trabalho é o Fx, né? Que é F vezes cosseno de θ, vezes o deslocamento, tá? Então, a força que realiza o trabalho é apenas o Fx. O Fx é F vezes o cosseno de θ, tá bom? Então, reescrevendo isso aqui, né, passando o cosseno para o final, porque a ordem dos fatores não altera o produto, a gente pode falar de forma geral que para qualquer força, o trabalho é F vezes D vezes cosseno de θ. Sendo esse θ o ângulo entre F e o deslocamento, entre o vetor força e o vetor deslocamento, tá bom? Beleza, e aí agora a gente consegue demonstrar a partir daqui todos os três casos que a gente viu anteriormente. Olha só, quando ambos têm o mesmo lado, quando a força e o deslocamento apontam para o mesmo lado, o ângulo entre eles é 0 graus. E o cosseno de 0 graus vale 1. Então, esse caso geral, que serve para qualquer situação, como o cosseno vale 1, ele se resume a F vezes D. Tranquilo? Então, quando a força é para o mesmo lado do deslocamento, o trabalho é simplesmente F vezes D. Isso porque cosseno de 0 é 1. Quando tem sentidos opostos, o ângulo entre esses dois vetores é 180 graus. Cosseno de 180 graus é igual a menos 1. Então, esse caso geral ele se resume a menos F vezes D. Ou seja, quando a força é contrária, o trabalho é negativo, porque o cosseno de 180 graus ele vale menos 1. E o último caso, quando eles eram perpendiculares, né? Ou seja, 90 graus, o cosseno de 90 graus ele vale 0. E aí anula toda a galera aqui, independente se tem força ou se tem deslocamento. Mesmo que tenha força e tenha deslocamento, independente do valor deles, o cosseno de 90 é 0. Então o trabalho sempre vai ser 0, tá certo? Então, tem esses três casos específicos, né? E tem o caso geral. O caso geral explica qualquer um dos três casos específicos, tá bom? Então, de forma mais rápida, quando a força faz 90 graus com deslocamento, o trabalho é nulo. Quando é para o mesmo lado, o trabalho é positivo, força vezes deslocamento. Quando tem sentidos contrários, o trabalho é negativo, também como força vezes deslocamento, tá bom? Bom, e qual que é a unidade de trabalho? A unidade de trabalho, que a gente representa o trabalho pela letrazinha W, né? Às vezes, tem livros que trazem trabalho não com a letra W, de work, mas com essa letrinha grega chamada tal maiúsculo. Aqui eu não sabia, eu gosto de usar isso aqui em aula, mas eu não sabia escrever isso no computador, eu usei o W mesmo, tá? Qualquer uma dessas duas letras são utilizadas principalmente para representar trabalho, tá? Então, a unidade de trabalho vai ser a unidade de força vezes a unidade de deslocamento. No sistema internacional, que é o que padroniza as unidades, Sistema Internacional de Unidades, o trabalho, então, ele vai ser a unidade de força, que é o Newton, vezes a unidade de distância, que é o metro. Isso recebe um apelidinho, que é o Joule. Ou Joule, né? Muitas vezes a gente fala simplesmente Joule. Joule ou Joule também é a mesma coisa. Esse J maiúsculo que é a unidade padrão, a unidade do Sistema Internacional para energia, tá certo? Então, energia às vezes é medida em calorias, quilocalorias, mas no Sistema Internacional, quando você usa todas as unidades padrões, é o Joule. Então, bora para a primeira, né? O que a primeira diz? Quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho realizado. Em qualquer situação, uma força realiza trabalho, justifique com suas palavras. Então, vou dividir aqui em A e em B, porque tem duas perguntas. Quanto maior a distância percorrida, maior o trabalho realizado? E aí, bom, de forma geral, sim, né? O trabalho está relacionado à distância percorrida, ao deslocamento, mas, porém, todavia, no entanto,
Se a força for perpendicular, não realiza trabalho nenhum, né? Independente da distância. Então, não necessariamente. Uma vez que o trabalho de uma força perpendicular, o que é perpendicular mesmo? Que forma 90 graus com o deslocamento, ao deslocamento, né? Será sempre zero. Será sempre zero, independente da distância. Geralmente é verdade, né? Mas não necessariamente, uma vez que o trabalho de uma força perpendicular ao deslocamento será sempre zero, independente da distância, beleza? Letra B. Em qualquer situação uma força realiza trabalho? Justifique com suas palavras. Não, né? Por quê? Porque a gente já viu que só vai haver trabalho se houver a força, né? E essa força tiver pelo menos um pedaço que tenha a mesma direção que o deslocamento, seja para o mesmo lado ou seja para o lado oposto. Então, em qualquer situação, uma força realiza trabalho? Não, né? Haverá trabalho apenas se houver deslocamento e a força possuir e a força, né, não for perpendicular. Se a força não for perpendicular, se ela não formar 90 graus com a superfície, eu já garanto que pelo menos um pedacinho dela tem a mesma direção do deslocamento. E aí eu já garanto que tenha trabalho. Se houver deslocamento e a força não for perpendicular, aí sim qualquer força realiza pelo menos um pouquinho de trabalho, tá bom? Realiza pelo menos um pouquinho de transferência de energia. Então bora para 2 agora. Um bloco de peso igual a 60 newtons desliza do ponto A ao ponto B, uma distância de 1 metro, sem atrito, sobre uma mesa puxada por uma força constante de intensidade 40 newtons, inclinada de um ângulo de 45 graus com horizontal. Nesse deslocamento, determine o trabalho realizado. Bom, galera, aqui a gente tem muitas forças, né? Mas o deslocamento aqui é para a direita. Esse corpo está saindo daqui não, né? Lá do A, e está se movendo para a direita. Tanto a normal aqui, essa força normal, forma 90 graus com o deslocamento, quanto o peso. Então, o trabalho da força normal é zero e o trabalho da força peso é zero, porque ambos são perpendiculares ao deslocamento, né? Ambos formam 90 graus, as forças formam 90 graus com o deslocamento, tá certo? Bom, essa força F aqui, ela não é nem na mesma direção, né? Mas também não é perpendicular. Ela está inclinada. Quando a força está inclinada, o que a gente precisa fazer? A gente precisa decompor ela, não é? Então a gente traça as direções que a gente quer. Vou traçar a direção Y e a direção X. Vou traçar a direção Y e a direção X. Quando eu faço isso, eu delimito, né? Essa força F pode ser escrita como um pedaço FY, que não realiza trabalho. E aqui eu tenho um pedaço Fx. Esse cara aqui realiza trabalho, lembra? Então, ó, dessa força F toda, só me interessa o Fx, né? Como que eu posso escrever o Fx? Fx está com um ângulo, então Fx é F cosseno desse ângulo, tá bom?
Então, qual que é o trabalho realizado pela força F? O trabalho realizado pela força F é o trabalho realizado apenas pela componente Fx, né? Vezes o deslocamento. Esse Fx aqui, ele é o F todo vezes o cosseno de θ, vezes o deslocamento, tá bom? Troquei o Fx por F vezes cosseno de θ, do jeito que a gente representou ele aqui. Beleza. Vamos substituir os valores, né? Não, o F vale 40, o cosseno, o ângulo vale 45 graus e a distância vale 1 metro, tá? Cosseno de 45 é raiz de 2 sobre 2. Então, a gente tem que o trabalho vai ser 20 raiz de 2 joules. Tá bom? Pela força peso e pela força normal. A gente já respondeu, né? O trabalho da força peso é igual ao trabalho da força normal, que é igual a zero. Já que elas são perpendiculares. Falei essa palavra 97 vezes no vídeo, né? 90 graus com o deslocamento. Beleza? Bom, feito então a 2, bora para o trabalho de uma força resultante. Bom, galera, a gente fez isso nesse último exercício, né? Mas quando a gente tem várias forças atuando sobre o corpo, qual que é o trabalho efetivo que tem? Qual que é o trabalho resultante? Qual que é o trabalho total? E aí tem dois jeitos da gente pensar nisso, né? O primeiro deles é a gente pensar, achar qual que é a força resultante, qual que é a força que representa todas essas forças que atuam no problema. Por exemplo, não é simplesmente somar, tá? Porque força, ela tem direção e tem sentido. Então pensa só, essa rosa e essa amarela, quando você junta essas duas forças, o resultado não é a soma delas. Pensa que você tem um bloquinho aqui, alguém está puxando para a esquerda e alguém está puxando para a direita. Esse cara que está puxando para a direita não está aumentando a força que você está fazendo. Ele está diminuindo a força que você está fazendo. Então, forças com sentidos opostos, a gente subtrai elas para achar a força resultante, tá bom? Nesse caso aqui, como o movimento é na horizontal, ele está em repouso em relação à vertical, né? Então, a força F azul anula a força laranjada. Aqui, a rosa e a amarela, ela não tem o mesmo valor, né? Mas aí a rosa, ela perde um pouquinho do seu valor, porque a amarela está cancelando um pouquinho dela, né? Está atrapalhando um pouquinho ela. Então, no final das contas, o que a gente tem é uma força para a esquerda aqui, que eu vou representar daqui a pouco. Outra maneira de fazer é você calcular o trabalho de cada uma das forças de forma isolada, de forma independente, e depois somar, né? Somar todos os trabalhos. Lembrando do sinal, né? Então aqui você vai somar o do rosa com o do amarelo, com o do azul que é 0, com o do laranja que é 0, e aí você vai ter o trabalho total. Como esse cara aqui tem um trabalho negativo e esse aqui tem um trabalho positivo, quando você somar os dois, você vai chegar no mesmo resultado também, né? Quando tem sentidos opostos, os sinais ficam opostos também. Eu prefiro fazer do primeiro jeito. É o jeito que eu costumo fazer, tá? Mas tanto faz o jeito que você vai fazer, você vai chegar no mesmo resultado. Independente se você calcular a força resultante primeiro e depois calcular o trabalho só da força resultante, ou se você calcular o trabalho de todas as forças e depois simplesmente somar todos os trabalhos. É dois caminhos para chegar no mesmo lugar, tá bom? Então aqui, ó, qual que seria a força resultante? A força resultante seria a rosa menorzinha, né? Então aqui eu calcularia o trabalho com apenas essa força que sobrou, né, que é a diferença da amarela com a rosa, e aí calcularia o trabalho apenas dela, tá bom? Bora para a última aqui para ver se isso fica mais claro, que é um exemplo que a gente vai utilizar isso. A figura a seguir mostra forças que atuam sobre o corpo no percurso A até B, de extensão 1 metro, tá bom?
Nesse percurso, quais forças não realizam trabalho? Então, como o deslocamento aqui é horizontal, quem estiver na vertical está formando 90 graus, né? E aí não realizam trabalho. Então, a normal e o peso não realizam trabalho. Porque elas formam 90 graus com o deslocamento, né? Qual o trabalho total realizado sobre o corpo? Ou seja, qual é o trabalho da força resultante? Então aqui essas duas já saíram da jogada, porque 10 para cima com 10 para baixo, uma está anulando o que a outra está fazendo, né? Só que esse Fzão e esse Fzinho, apesar de terem sentidos opostos, eles não se anulam totalmente, né? Porque a força Fzão, a para a direita, ela é maior do que a para a esquerda. Então a força resultante nesse caso aqui vai ser o Fzão menos o Fzinho, concorda? Então aqui vai ser 15 menos 5. Então a força resultante ela é de 10 newtons para a direita, para o lado da maior. Então aquele cara todo complicado lá, todo cheio de forças, eu posso representar todas as forças dele por uma única força para a direita. Uma força para a direita que tem intensidade de 10 newtons. E aí eu tenho um deslocamento para a direita também de 1 metro, tudo bem? E aí eu consigo calcular o trabalho da força resultante. O trabalho da força resultante vai ser F vezes D, né? Como já está no mesmo rumo do deslocamento, eu não preciso decompor nem nada. Vou escrever ela simplesmente assim. Se quiser colocar o cosseno de θ aqui, tudo bem. Mas esse cosseno de θ vale 1, porque o ângulo entre a força e o deslocamento é 0, tá? Então, trabalho a força vezes o deslocamento. A força resultante, ela vale 10. O deslocamento vale 1. Então, eu tenho que o trabalho é de 10 joules. Tá bom? O trabalho total, ou o trabalho da força resultante, é de 10 joules. Vou fazer aqui no cantinho. Olha só, se eu fosse calcular o trabalho dessa aqui, seria F vezes D, que daria 15 joules. Se eu fosse fazer o trabalho dessa aqui, daria menos F vezes D. Por que menos? Porque é contrário ao deslocamento. Vai retirar a energia do corpo. Vai diminuir a energia do corpo. Menos 5 vezes 1 ia dar menos 5 metros. Ó, joules. Ia dar menos 5 joules. Tá bom? Na hora que você somasse menos 5 com 15, você também teria os 10 joules, tá? Independente do jeito que você fazer, né? Qualquer um dos dois caminhos que você seguir, você vai chegar no mesmo resultado. Galera, então por hoje é isso. Espero que eu tenha ajudado vocês com esse vídeo, espero que vocês tenham gostado. Envia para os coleguinhas de vocês para que eles também possam ver e se aproveitar desse vídeo, tá bom? E a gente se vê na semana que vem. Abraço, galera. Até mais.